O indivíduo que não se interessa pelo seu semelhante passa pelas maiores dificuldades na vida e também causa os maiores males aos outros. É entre esses indivíduos que se verificam todos os fracassos da humanidade. Esse é um trecho do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de bate-papos e também de informações que a J2R está colocando em prática. E eu já começo te convidando a se inscrever aqui no nosso canal, Olhar Daqui RS, lá no YouTube. Você pode se inscrever, ativar o sininho e aí você sempre vai ficar sabendo quando estamos no ar. E hoje, você já percebeu aqui em cima da mesa, dando sequência, inclusive, a nossa série no Mês da Mulher, falando sobre a história das mulheres empreendedoras aqui da nossa região. E quando se fala nesse assunto, Fernanda Menegas é a referência, com toda certeza, aqui na nossa região. Fernanda, seja muito bem-vinda ao No Canto. Nossa, o espaço de vocês ficou fantástico. Quero Gostou? começar elogiando vocês aqui e dizendo que essa questão de as pessoas verem a gente como empreendedora vem de fora. É. Vem de fora, porque a gente, quando levanta de manhã, a gente levanta para ir trabalhar, para arrumar casa, para cuidar dos filhos, enfim, para estudar mais um pouco, para tirar um tempinho para descansar, né? Uhum, Para sentar um pouquinho com o marido, tomar um chimarrãozinho também. claro. Então, essa questão, eu acho que todas nós somos empreendedoras. Porque cuidar de uma casa já não é fácil. Com certeza. Ter que trabalhar fora já não é fácil. Depois, quando vem os filhos, né? Fica E é um caminho que a gente vai trilhando, que às vezes a gente olha para trás. Hoje mesmo de manhã, eu fiz café para minha filha, 5:30 da manhã. 5:30? E aí, levei ela pegar o ônibus na parada. Quando eu voltei para casa, eu pensei, nossa, cara, eu já fiz tudo isso, não é nem 6 horas da manhã. Sim. Então você, na verdade, quando se olha no espelho, você não vê uma mulher empreendedora. Não, Você vê uma porque mulher que está fazendo algo por si, pela família, é pelas isso aí, pessoas. Jota. E eu acho que a maioria das mulheres se veem assim. Uhum, Não existe esse glamour que a uhum. imprensa coloca, que a mídia coloca, porque, na verdade, fazer tudo que a gente faz, que é o básico, né? Claro, Não é fácil. não é nada fácil. Agora, a Fernanda, ela é bastante conhecida na nossa região por uma marca que faz parte do nosso dia a dia, a Naturativa. A Naturativa é uma farmácia de manipulação que faz muito mais pelas pessoas. O que me chama a atenção na Naturativa é o fato de que promete algo e entrega muito mais do que isso. Como é que foi a tua jornada até aqui a ponto de chegar neste momento da Naturativa? Olha, Jota, quando eu estava na faculdade, a minha ideia era trabalhar numa indústria. Eu sempre gostei dessa parte industrial, de processo, de controle, de Hum, planilha, né? Mas quando eu fui fazer estágio, tive vários estágios, né? Eu sempre fui muito voluntária para fazer as coisas porque eu queria conhecer tudo para conseguir descobrir o que, que era realmente o meu perfil, uhum, né? O que, que eu ia gostar, o que ia deixar, o que, que ia ser bom para mim ao longo da vida fazer que me deixasse com brilho no olhar. Aí eu fiz estágio na manipulação, fiz estágio na indústria de cosmético, fiz estágio na indústria de medicamentos, fiz estágio no hospital, enfim. Procurei um pouco de cada coisa para ver o que, que ia chegar mais próximo de mim. E aí, quando eu entrei na farmácia de manipulação, que eu comecei a ver que as pessoas são individuais. E a gente precisa tratar cada um de acordo com o seu tipo físico, de acordo com o seu ambiente de vida, com os seus hábitos de vida, né? E não, por exemplo, tratar todo mundo igual. uhum, Porque cada um tem um pensamento, cada um tem um modo de se alimentar, cada um tem um tipo de atividade física se faz ou se não faz. Então, comecei a pensar que aquilo era, por exemplo,
uma coisa de futuro, sabe? Uma visão de futuro, tratar o paciente individualizado. Por que que todo mundo toma o mesmo remédio para pressão, se nem todo mundo tem o mesmo peso, se nem todo mundo tem o mesmo estilo de vida? Cada um é único. Isso. E desde que eu me formei, há 22 anos atrás até agora, eu tenho visto que isso tem crescido, que os profissionais têm dado uma atenção diferenciada. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, só médico que prescrevia manipulado. Hoje a gente vê que o médico prescreve de acordo com as doses individualizadas do paciente, que o nutricionista prescreve, que o fisioterapeuta tem um creme, um gel preferido, que os terapeutas, que hoje tem muito terapeuta integrativo que está trabalhando, também já tem os seus protocolos. E mais do que isso, o que que a gente vê? Que os veterinários também têm feito prescrições especiais para os seus pacientes. Olha aí. Então, não somos nós os privilegiados, né? Uhum. Todo mundo que está nesse jogo aí, que está prestando atenção. E essa questão da empatia, ela veio muito mais forte para mim depois que eu tive filho. Ah, sim. Essa questão de se colocar no lugar do outro. Ah, isso daqui Ver a a pouco... vida de um outro jeito. por exemplo, vou fazer isso para o meu filho, mas também, o coleguinha, se daqui a pouco precisa, a gente também consegue atender, porque daqui a pouco meu filho precisa, o pai do colega vai atender. Claro. Então, na verdade, eu sempre fui muito do trabalho. Eu nunca fui muito, assim, de pensar no lado do casamento ou do lado de ter filho. Eu sempre me foquei muito no trabalho. A gente foi criada muito, assim, para estudar e ser independente, e conquistar as nossas coisas, ter dinheiro para pagar os nossos custos, as nossas viagens, os nossos cursos. Claro. Mas chegou um ponto da minha vida que, então, aconteceu o casamento, né? E a partir dali também aquela questão de ter mais pessoas ao redor de ti, de criar família. E se eu tivesse que dar, por exemplo, uma dica para uma mulher hoje, né? Que tem 30, 35 anos e não tem namorado, não tá pensando em ter filho, nada, eu diria, congele seus ovos. Porque não tem nada que realize mais na vida do que ser mãe. E não é uma coisa tão simples. Sem Você tem que dúvida. planejar para ter uma boa maternidade, né? Mas ser mãe vem antes de qualquer coisa. Vem antes de profissão, vem antes de casamento, vem antes de viagens. Eu acho que a mulher, ela se encontra muito na maternidade. Mas você tem que estar preparada para isso, né? Você tem que ter aquela estrutura. Não é simplesmente botar um filho no mundo. É você ver o que está por trás de tudo isso. E eu acho que depois da maternidade a gente consegue alcançar um equilíbrio. Né? Você não quer só trabalhar, você quer ter tempo de qualidade para ficar com os teus filhos, né? Você sai para fazer curso, mas quando você volta muito mais motivada para casa. Para mim, pelo menos, é uma terapia estar com os meus filhos, poder sair e poder aproveitar. Agora, a Fernanda Menegas, na infância, pensava em tudo isso? Tinha esse olhar um pouco mais crítico e talvez até um pouco mais orientado para um determinado caminho? Ou você pensou em várias áreas? Olha, Jota, a gente teve uma infância que hoje o pessoal, se a gente for falar aí aos 4 ventos, o pessoal vai dizer, não, isso não existe, mas existe. A gente aprendeu a se frustrar. A gente tinha uma frustração, todos os dias a gente tinha frustração. Que é uma coisa que eu acho que essa geração que está vindo hoje acaba que não tem. Não existe, né? E às vezes a gente se pergunta, né? Porque, por exemplo, assim, a gente não tinha opção de roupa, era aquilo. A gente não tinha opção de lanche, a gente não tinha, mas a gente tinha. O básico a gente tinha. Sim, a qualidade de vida, digamos assim, era boa. Era boa. Só que não havia tantas opções e você, teoricamente, né, na teoria, você não poderia fazer o que queria. Exatamente. A gente tinha pessoas ao redor da gente que tinham autoridade. Os pais, Então, os professores. Ali. E isso foi importante. A minha filha às vezes me disse, ai mãe, mas tu é muito braba. Eu disse, pode ser que eu seja braba, mas tu tem que entender que as coisas vão funcionar assim, aqui na minha casa, enquanto você estiver comigo. Exato.
né? E eu acho que isso é importante, a gente saber até onde que eles podem ir e deixar eles se frustrarem. Ah, esqueceu o casaco da escola? Tá frio? Vai passar frio. Não vai mais esquecer, Uhum. né? Ah, esqueceu tal material? Azar, não tem material hoje. Porque a frustração, ela ensina, né? Ela é importante. E a gente teve uma infância muito boa, É. né? A gente não tinha telas, a gente não tinha internet, a gente não tinha celular, a gente não tinha televisão, não passava nada na televisão, não era interessante aquilo pra gente. Uhum. Então a gente tinha muito mais amizade, essa parte social a gente, né, aprendeu a fazer porque a gente sempre foi assim na escola, né? A gente tinha muito hábito de se visitar no outro período que não estava na escola. Isso era muito bom pra gente, porque a gente conseguia se desenvolver de forma diferente, de forma saudável. Literalmente cultivar as amizades. Nem se a mãe chegasse em casa e dissesse, tá, mas quem que teve aqui? Olha que bagunça, não sei o quê, vamos arrumar tudo. Sim, mas era tão bom. Uhum. E era a frustração do dia a dia. Claro, claro. Né? Hoje a gente já vê assim que as crianças já não se recebem muito em casa, já não pode tirar as coisas muito do lugar. Na nossa casa, quando a gente era criança, a gente era criança. Exato. Fazia o que a criança fazia. E isso fez diferença, né, Jota? Vocês eram em quantos filhos? Eu e minha irmã, 2 irmãs. bem próximas. É? A gente era bem parceiro, a gente tava sempre junto, ia jogar vôlei junto, ia pra escola junto. Quem ia que andar era de mais bicicleta velha? Junto, eu era mais velha. Aí você que meio que levava ela, orientava? Mas eu era meio braba também. Hoje eu vejo, assim. Até esses dias a gente tava se encontrando no almoço de domingo e ela me disse assim: ai, hoje eu entendo por que tu era braba hoje que eu tenho filho. Ah, pois é, pois é. Agora, essa tua, digamos, esse jeito de família, você acabou trazendo também pra tua família, pra família que você formou. Na verdade, assim, ó, eu venho de uma. A família da minha mãe é uma família de professoras. E o que que eu vejo nisso? A gente tinha hora para tudo, Claro. a gente tinha dia para tudo. Tinha Então, disciplina. tem essa organização, sabe? Eu acho que por isso que eu sou meia. Para algumas coisas eu sou meio disciplinada, gosto de carregar uma agenda junto, gosto de anotar os compromissos. A gente aprendeu que se a gente fala uma coisa, tem que ser aquilo. Se a gente marcou um horário, tem que ser naquele horário, Claro. sabe? Então a gente traz alguns valores que a gente aprendeu e é importante, né, Jota, no mundo que a gente vive hoje. Com certeza. Você tem um casal de filhos. Um casal de filhos. Que idade eles têm? A Maria Cláudia tem 13 e o Giovanni tem 5. É uma diferença razoável entre um e outro, Na né? verdade, sim, porque a minha primeira gestação, ela já foi tarde, foi com 31. A segunda foi com 39. Tarde em que sentido? Tarde porque na medicina, né, eles gostariam que as mulheres engravidassem com 25, 27, Antes dos 29, 30. antes dos 30, até por questões de qualidades orgânicas do nosso corpo, né? Mas a gente vê que hoje tudo tá mais tarde. Sim. E graças a Deus eu tive 2 boas gestações, me suplementei muito nesse período também. Você já tinha um conhecimento a ponto de se preparar. Isso. Mas no meu segundo filho foi meio uma coisa mais de surpresa, porque, pelo que a minha médica comentou, eu não ia mais ter uma gravidez natural. Então, eu também já não estava mais esperando ter o segundo filho. E aconteceu, e foi ótimo, né? Claro. Claro, a gente fica preocupada por conta da idade, mas é ótimo. O que acontece é que o pique é diferente, né? A gente tem que ir buscar uma suplementação para ter mais energia, mais disposição, mas, né? Vida que segue, como a Claro. gente diz, né? E foi tudo bem. Foi tudo bem, foi tudo bem. Tá. Né? Porque existe, assim, alguns questionamentos hoje. A ciência também já está colocando que ter filhos mais tarde pode trazer algum tipo de problema para as crianças, ou por conta que a mãe também não está já nas suas condições orgânicas ideais, mas hoje já tem toda uma suplementação que faz a diferença, né? Porque a gente vê que tem mulheres com mais de 40 também, que estão engravidando e têm filhos saudáveis. Inclusive, a própria comunidade médica já está preparada para este desafio. Atender mulheres mais velhas, né, gestantes. Você disse que se formou 22 anos atrás. Isso. De 22 anos para cá, você acha que mudou muito o olhar, digamos assim, em relação à saúde?
Sim, pela parte da suplementação e qualidade de vida. Eu acho assim, ó, Jota, depois da Covid, as pessoas estão muito mais conscientes em relação ao seu corpo, à sua imunidade, ao seu organismo como um todo, né? E a gente tem visto assim, ó, clientes cada vez mais exigentes, tá? Na Uhum. questão assim, ó, em relação até a profissionais, eles perguntam no balcão da farmácia, quem que tu me indica que pode me dar uma suplementação para o meu tipo de trabalho? Olha aí. Tá? Porque assim, eu trabalho muito com a cabeça, eu passo o dia inteiro no celular, eu passo o dia inteiro fazendo processo, passo o dia inteiro, enfim. E a gente viu que depois da Covid, as pessoas começaram a ter uma preocupação maior com o seu bem-estar e com a sua qualidade de vida. A gente vê muito mais gente malhando, muito mais gente se suplementando. Olha. Esses dias eu conversei com uma moça que teve na farmácia e ela me disse assim: eu tô fazendo um acompanhamento com uma nutróloga porque eu disse, mas tu quer emagrecer, né? Uma moça que era magra, ela disse, não, porque eu acho que em função do meu trabalho, a minha imunidade baixa muito. Eu tenho muitos probleminhas, tipo, já tive Covid 2 vezes, tenho infecção urinária, tenho dores de Hum, cabeça, e agora eu resolvi fazer uma suplementação com uma nutróloga, porque eu quero melhorar a minha imunidade, a minha qualidade de vida, tô malhando, tô indo dormir mais cedo. ela meio que estava consciente de que precisava fazer alguma Isso, coisa. isso. Daí eu perguntei pra ela, e daí? Ela me disse, daí que tô tomando um monte de suplemento, mas eu não gastei mais R$ 1 em remédio. Olha aí. Então as pessoas, elas estão com esse olhar diferenciado, que aquilo que você está suplementando é para quê? Para te ter saúde, qualidade de vida e menos doença. Claro. Estão tentando buscar um equilíbrio. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha WhatsApp. O celular era restrito a fazer ligação. A gente mandava um e-mail quando a gente queria que a pessoa respondesse logo, mas às vezes a pessoa não respondia porque era tudo muito, muito novo. Daí, antigamente, você precisava resolver 5 coisas. Você começava com na tua agenda, você escrevia 5 itens que você precisaria resolver durante a semana. Ah, eu tenho que levar o meu carro, trocar o óleo, eu tenho que ir na costureira para fazer uma barra de uma calça, eu tenho que não sei o quê. Hum. Hoje, com o WhatsApp, aquelas 5 coisas que você botava na agenda para resolver, Na semana? na semana, você resolve numa hora. É. Porque daí vem alguém buscar o teu carro para trocar o óleo, alguém leva as coisas na costureira para te fazer a barra, você marca em casa, você nem precisa ir lá, Hum. você precisa pagar alguma coisa, a pessoa te manda no WhatsApp, você faz um Pix. É. E aí o que acontece, Jota? Você começa a trabalhar às 8 horas da manhã. Quando chega meio-dia, você já trabalhou por dia inteiro. É verdade. Aí as pessoas não entendem porque chega meio-dia, elas estão exaustas. Porque o corpo não é máquina. Sim, sim. E eu bato muito nessa tecla de a gente procurar um equilíbrio. Porque o corpo não é máquina. Se trabalha muito com a cabeça, se está se sentindo mais exausta, já começa a tomar um suplemento para ter uma qualidade de vida melhor. Não deixa te esgotar para quando chegar lá no final do fundo do poço, você tem que se internar, você tem que se tratar com medicamento alopático. Claro, existem algumas situações que fogem do nosso controle e ainda bem que tem a alopatia. Claro. Mas eu acho que se as pessoas começam a se dar conta do que está acontecendo na vida delas e elas começam a se tratar antes, elas ganham muitos pontos, muito, muito, muito mais qualidade. Então, talvez um dos segredos seja a suplementação de algo que o corpo não está conseguindo acompanhar. Sim, essa é uma parte, mas a outra parte é qualidade de sono, Hum. tá? O que seria uma qualidade de sono? Dormir 8 horas por dia? Não mais, né? Hoje eles dizem que você tem que entender o que te traz alívio. Cada um, No então, mínimo 6. cada um vai ser de um jeito. Cada um vai ser de um jeito. Então, por exemplo, assim, você tem que buscar um equilíbrio na tua vida. Ah, para mim 6 horas é suficiente. Para mim é 7, para mim é 8. Mas tem que ter essa qualidade. Qualidade alimentar, né? O que acontece hoje? As pessoas descascam um pouco e desembalam muito. Verdade. Então, muito pouca fruta, pouca água, pouca proteína, tudo meio pronto. Daí a gente compra esses bifinhos de mercado aí, É. achando que tem proteína ali dentro e só tem carboidrato. As próprias batatinhas, né? As batatinhas que a gente comia quando a gente era mais adolescente, mais criança, que eventualmente comia, era batata. Batata mesmo, né? Que Hoje é pura descascava. farinha, cara. É verdade. Tu pega esses pacotes de batata, esses tubinhos aí de batata, é só carboidrato, é só a farinha. É. Não
tem batata lá dentro, só tem É verdade. farinha. Então, assim, ó, qualidade alimentar e outra. Você tem que saber até onde que você tem que ir, né? Fazer uma atividade física para te botar para fora todo aquele lixo interno que a gente produz também, né? Uhum. Porque a gente precisa de um lugar. Uma vez um ginecologista me disse assim: a gente precisa ter uma latrina para colocar os nossos podres todos os dias. Boa. E é verdade. Onde é que você vai arrumar isso? Ah, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma atividade física. Tem gente que cansa mais fazendo atividade física, tem gente que consegue fazer isso tomando chimarrão com uma amiga, Sim. ou sair para dar uma conversada. Então, cada um tem Conhecer o os seu seus jeito. limites, conhecer Exato. até onde você pode ir. Mas, Jota, nem sempre foi assim, né? Claro. Porque a gente estava falando também da questão da curva da felicidade. Pois é, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Ah. Essa curva da felicidade, ela existe? Então, é uma pesquisa que foi feita em mais de 80 países, tá? Isso não é só para mulher, é para homens e para mulher. Uhum. E se você botar na internet, tem um monte de informação ali, tá? A gente é mais feliz, segundo essa pesquisa, quando a gente é mais jovem e quando a gente é mais velho. Então, essa curva, ela faz um U. Para Quando- baixo, então. Ela Ela não aumenta. desce e ela sobe. Porque, Uhum. por exemplo, assim, ó, quando você é criança, tudo é felicidade. Você não tem que pagar conta, você não Claro. tem horário para levantar, você vai para a escola, mas, enfim, Sim. tudo é felicidade. É. Quando você é mais jovem, aí você tem primeiro namorado, a carteira de motorista, As passar conquistas. no vestibular, o primeiro emprego, tudo faz o olho brilhar, né? Mas aí, quando você, segundo essa pesquisa, entre 40 e 50 anos é o momento da vida que você está mais infeliz. É. Por quê? Porque é aquele momento assim, ó, você não vai trocar de emprego, porque você precisa de uma estabilidade, você tem boleto para pagar, né? Ou se você trocar de emprego, vai ser uma coisa assim, uma promoção, ou então alguma coisa que você estava buscando com o mesmo patamar que você tinha, né? Se acaba que dos 40 aos 50 você não quer se aventurar. Uhum. Aí, por isso que a psicologia explica que nós, mulheres, depois dos 40, a gente não quer mais todos esses holofotes aí. A gente quer se recolher. Mesmo uma empreendedora como você. Por quê? Porque a gente já tem outras prioridades. A gente quer curtir os filhos, a gente quer curtir a casa, a gente quer curtir a família. Os nossos pais já precisam que a gente tenha um olhar diferente para eles, né? Precisa levar no médico, precisa fazer exame, precisa ter um acompanhamento especial, Claro. né? Então, dos 40 aos 50 é ali a zona da nossa crise existencial. E dos 50 em diante, você já começa a ver que a felicidade, ela está nas pequenas conquistas do dia a dia. Claro que você quer ver o teu filho se formar, você quer ir na formatura, você quer ir no casamento, você quer curtir os netos, mas você começa a ficar feliz com pequenas coisas que acontecem. Claro. E você tem mais maturidade para entender que daqui a pouco você está trabalhando comigo, tá? Eu tô bem, você não tá. Aquilo não é problema meu. É problema da pessoa. Tu tenta ajudar, mas você não pode ser uma esponja de ir lá e pegar o problema dela, Sim. Sim. né? Você começa a entender que algumas coisas são tuas Uhum. e algumas coisas são dos outros. Então a maturidade acaba te trazendo outros benefícios. E bem-estar e tranquilidade. E se tu não resolver uma coisa hoje, amanhã tu não vai morrer porque tu não resolveu hoje. Que não dá para fazer hoje, tu faz amanhã. Uhum. Claro. Agora, o que me preocupou nesse assunto ligado à curva da felicidade é que ela é um U e não, no caso, ela não sobe, né? Ela só desce ao longo da vida. Não, ela desce 40, 50, ela começa a subir de novo. Sim, mas aí, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, ela vai estar com a curva lá embaixo, né? Na teoria. Na verdade, eu acho que é a questão mais da frustração, Jota. É. Aqueles altos e baixos, tá? Tem uma frase que como a gente costuma dizer na internet, viralizou, que é que a felicidade é tudo o que acontece entre uma frustração e outra. É. Ou seja, a vida é feita de frustrações, de derrotas, muitas vezes. Ou não digo nem de derrotas, mas de coisas que a gente gostaria de conquistar e acaba não conseguindo.
Então a felicidade acaba acontecendo justamente quando você conquista, quando você Mas chega lá. aí, isso é dos 30 aos 40. Nos Uhum. 40, quando tu faz uma coisa que não deu certo, tu já consegue fazer de um limão uma limonada, Você começa entendeu? a entender Ah, diferente. cara, eu fiz isso aqui desse jeito, não deu certo por isso, então na próxima vez eu vou fazer diferente, porque tu já Uhum. tá com mais maturidade. É, Mas até você chegar ali nesse ponto, tu te frustra mesmo muitas vezes. sim, com certeza. Desmotiva, aí fica mal, aí vai fazer terapia, daí toma remédio, toma fitoterápico, toma homeopatia, daí volta de novo, né? Porque Uhum. na verdade o que que acontece? A gente tá sempre, todo dia, tendo que se motivar para um É, dia melhor, né? com certeza. E tentando extrair o que que tem de bom naqueles espaços aí da frustração. Você acredita que há muitas pessoas que se inspiram em você? Quando eu vim para Tapejara, o meu primeiro emprego foi no hospital. Eu sempre dizia que eu nunca ia trabalhar no hospital. É, Sim, é aquela história, né? Você diz que você nunca vai fazer, depois você faz. acaba fazendo. Então, eu sempre achava que eu não tinha perfil para trabalhar no hospital. E fiquei 5 anos e gostei muito, aprendi muita coisa. Qual que era a tua função lá, Eu era farmacêutica, farmacêutica? né? E daí a gente tinha muitos desafios porque tinha muita coisa para fazer. E eu gosto disso, eu gosto de ter muitas coisas para fazer. É, Eu gosto meio que de sair da zona de conforto. boa. Mas, claro, já tô recuando um pouco, né? Aquela história dos 40. E aí, quando eu vim trabalhar no hospital, as pessoas chegavam no balcão e elas diziam assim: Bah, Fernanda, mas eu tenho esteatose hepática, e agora? Você calma, vai consultar, o médico vai te dar um tratamento. Então, se usava muito termo técnico. Hoje, com a história das redes sociais, todo mundo fala, todo mundo dá palpite, todo mundo dá opinião. Isso aí ficou mais leve. Mas antigamente, quando você ia no médico, o médico te dizia: você tem esteatose hepática, as pessoas achavam que estavam com o pé na cova. Claro. E aí que me surgiu a ideia, daí logo que eu trabalhei no hospital, depois nesse meio tempo também abri a farmácia, a Naturativa, a manipulação, Você começou a naturativa e estava ainda no ainda hospital. no hospital. Foi tudo meio junto ali. Uhum. Trabalhava nos dois lugares. Aí, até que eu engravidei, né? E daí, então, eu tive que reestruturar a minha vida. Ah, Porque eu não conseguia mais dar conta de tudo. claro. Mas, enfim, ainda na época que eu estava no hospital, que as pessoas vinham com os termos técnicos e diziam: Meu Deus, eu tenho tal coisa. Eu disse: Calma. Eu pensei: Bah, as pessoas precisam, a gente precisa desmistificar esses termos Uhum. para as pessoas não acharem que quando vão no médico e o médico dá uma notícia, eles estão morrendo. E naquela época, eu sempre quis fazer alguma coisa para a comunidade, sabe? Alguma coisa social. Entregar Mas eu não, algo. mas eu não sabia dentro da minha profissão bem aonde que eu ia me encaixar. E daí surgiu a ideia do programa do Dicas de Saúde, na Rádio Tapejara e na Rádio Nova. Olha. Então, o que que era esse programa no início? As pessoas deixavam a sua sugestão do que queriam falar, e a Uhum. gente tinha 10 minutos na rádio, é um programa pago, que muita gente acha que não sabe, mas é um programa que a gente tem que pagar para fazer. E a gente desmistificava, falava um pouquinho sobre aquele assunto, para ficar Hum, mais suave, para a pessoa entender de forma mais leve, que era sim um tratamento que ia fazer, mas que ia melhorar, e vida que segue, claro. né? Então, a partir dali, eu também achei uma forma de entregar alguma coisa para as pessoas, também no social, E sabe? isso foi logo que começou a naturativa, então. Na verdade, a Naturativa tem 20 anos e esse programa tem 20 anos. Você vê 20 Tem anos já 20 que você anos. vem trazendo uma informação, entregando algo a mais para a É, comunidade. e então, assim, ó, se as pessoas me enxergam como tu me falou ali, que se as pessoas me enxergam como Como inspirar, você inspira as pessoas. inspiradora, eu acho que às vezes eu falo algumas coisas que inspiram. Imagina 20 anos inspirando, ensinando, É, contando, né? tentando deixar a vida das pessoas mais leve, né? Então, Exato. por exemplo, assim, esses dias faz tempo já, antes da pandemia, eu fui fazer uma palestra num grupo da terceira idade, que era diabéticos e hipertensos. E daí eu comecei a falar sobre plantas medicinais, fitoterápicos, aromaterapia e tal. E teve um senhor que me disse assim: agora, com essa história de celular e computador e internet, eu me sinto sem utilidade quando os meus netos estão na minha casa. Daí eu perguntei para ele: o senhor tem horta?
Eu disse, tem. O que que tem na horta? Ah, tem cidreira, tem hortelã, tem manjericão, tem cebolinha, tem salsa. Eu disse, então, quem sabe o dia que o seu neto vai na sua casa, em vez de o senhor dar o celular para ele ou ligar o computador, desliga tudo. Hoje nós vamos fazer um chá, vamos lá na horta. Vamos pegar um alecrim, vamos pegar uma cidreira, vamos pegar um hortelã, porque é isso que, se vocês pensarem, né, era só terceira idade, era um pessoal de terceira idade, 60 a mais, né, a gente nem pode dizer que 60 a mais é terceira idade, mas enfim. Se você pensar que você não tem utilidade e você não for buscar alguma coisa para passar para essa geração que vai vir para ensinar, pode ser que eles tenham uma informação errada do que eles estão escutando na internet. Com certeza. Então, a gente tem que fazer com que eles sejam formadores de opinião. Mas, para isso acontecer, eles têm que ter a opinião deles baseada numa coisa que eles viveram, Claro, né? com certeza. E a pessoa que vai passar essa informação, ela tem que ter o conhecimento. Ela tem que saber o que está falando, né? E aí o que que acontece, Jota, hoje nas redes sociais, né? Todo mundo é influenciador, Sim. todo mundo tem conteúdo, às vezes é um trilhão de bobagem. A semana passada eu falei na Rádio Tapejara um assunto, os perigos da rotina skincare. Porque, na verdade, eu comecei falando de saúde, de doença, mas aí depois começou a entrar beleza, começou a entrar Claro. saúde integrativa. Então, foram surgindo outras. Teve uma menina na Europa que ela quase perdeu a visão. Porque ela foi fazer um negócio da rotina skincare que tava no TikTok. Uma coisa caseira. Opa. E aí? Então, eu digo sempre, né? Tem muita... se nós não formarmos opinião para os nossos filhos, para os nossos netos, e eles não souberem algumas coisas básicas, por exemplo, que limão não é para passar no rosto, que não é para ir no sol, que isso é uma coisa que não precisa ter faculdade para saber. Eu digo que tem coisas que são da escola da vida, né, Jota? Com certeza. Porque o que aconteceu com esse senhor? Como ele não tinha, provavelmente não tinha faculdade, não tinha muito estudo, ele achou que o mínimo que ele sabia não servia para nada. Não, então, tem coisas que não precisa ter faculdade para saber. Com certeza. E são pequenas coisas que vão fazer diferença. Porque, por exemplo, quem sabe se a mãe dela tivesse conversado com ela que não era para passar limão no rosto, que era um dos ingredientes, no caso, né? Então, por isso que eu digo, falta comunicação, falta o óbvio às vezes, sabe? Mas, Fernanda, tem uma outra questão também que nos assusta bastante a gente, né? Dessa geração que nós estamos agora, que é o fato da falta de comunicação dentro de casa. A mãe não consegue mais conversar com os filhos direito, ela não consegue mais ensinar aos filhos, os filhos não querem mais aprender com os pais, preferem aprender com o TikTok ou com a internet e não querem mais ouvir os pais. Então também há aí um problema de humanidade, sociedade. A sociedade está estranha. Mas é um desafio, né, Jota? É um desafio, claro. É um desafio. Por exemplo, eu tenho uma filha adolescente, ela tem 13 anos. Eu limito o horário que ela fica no Instagram, que ela fica na internet. Sim. Eu preciso fazer isso. O meu menino tem 5. Aí ele olha para ela e diz assim, para mim, a Maria Cláudia pode, por que eu não posso? Sim. Quer a igualdade. Então é um desafio. Mas assim, o que a gente sabe? Que até os 12 anos, 1 hora de telas. 1 hora. Dos 12 anos em diante, 2 horas de telas. Então, a Maria Cláudia tem 2 horas por dia. O Giovanni tem 1 hora por dia. E você segue isso à risca. Eu tento, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho uma listinha de tarefas. O que tu vai fazer? Vai levantar. Primeira coisa, se vestir, tomar café, escovar os dentes, tá? Segundo, vou andar de bicicleta. Terceiro, vou brincar. Quarto, vou, pintar um desenho, que ele tem pavor de pintar, mas eu boto ele todo dia pintar um desenho. É mesmo? Boto, porque a gente não faz na vida só aquilo que a gente gosta. Tu Com não concorda certeza. comigo? Mas eu não gosto, não me interesso, vai pintar. E aí, no horário que a Tata vai fazer o almoço, é o horário que ele vai pra televisão. Então, eu dou um pouco de tarde, eu dou um pouco de noite. Divide ao dia. Outra coisa que a gente sabe, eles têm que fazer atividade física. Muito. Porque senão o que vai acontecer? Sedentários, Exato. obesos, diabéticos, hipertensos.
Colesterol, triglicerídeo. A lista só aumenta. Tá, então assim, ó, tem algumas coisas, por exemplo, que eu, como mãe, Fernanda, também organizo na minha casa. Então, Uhum. as rotinas deles eu organizo. No final de semana eu deixo mais livre, né? Porque ninguém é de ferro também. Claro, claro. Mas assim, ó, alimentação tem que ter carne, nem que seja guisado, mas tem que ter carne. Uhum. Tem que ter 3 frutas por dia. Tem que ter água. Então, a gente tem que se organizar, entendeu? É aquela história, Jota. Não tem como construir um prédio sem fazer um projeto. Aham. E a gente, às vezes, precisa fazer um projeto. Aí tu vai me dizer, ai, vai dar certo? Não sei. Não sei, eu tô tentando. Se vai dar certo, eu não sei. Mas, Fernanda, você tem conhecimento das coisas. Você, como mãe, você acaba trazendo o teu conhecimento para dentro da tua casa e acaba passando isso para os teus ali, para tua família. Agora, quem não tem conhecimento e não consegue ter essa autoridade dentro de casa, não consegue dizer para o seu filho, você precisa 1 hora de tela só por dia e olhe lá. Você precisa se alimentar assim o assado. Como é que faz aí? Como é que... Jota, mas aí que tem aquela questão. Para mim dizer que eu quero que isso aconteça, eu também tenho que fazer. Ah, sim, verdade. Então, tem algumas coisas que você vai implementando na sua vida e quem convive contigo Uhum, tá no meio. O meio é muito importante, uhum. entendeu? Por exemplo, eu já tive algumas situações que eu esqueci o celular na farmácia. Esqueceu. Esqueci, porque a Maria Cláudia não tinha celular e o Giovanni queria ficar no celular. Então, eu esqueci o celular na farmácia. Entendi, entendi. Tem coisas que você tem que fazer para quê? Para aquilo que você tá trilhando dar certo. Claro. Na minha casa era assim. Então, Uhum. aqui em casa vai ser assim, porque foi isso que eu aprendi de casa, né, Jota? E se na tua casa era assim, e você hoje está muito bem a ponto de poder orientar, é porque dá certo, porque E consegue. Jota, mas eu vejo que a gente peca muito também, sabe? Claro, a gente é ser humano. Então às vezes a gente também tá cansado, né? Teve um dia mais exaustivo, enfim, acaba passando aquela 1 hora de tela, passa. Claro. Mas não dá para deixar virar rotina, né? Não, com certeza não dá mesmo. Agora, falando sobre a Naturativa propriamente dita, 20 anos de empresa e a gama de produtos, a gente pode perceber aqui em cima da mesa algumas coisas. O que que você trouxe aqui para nós, Fernanda? Você trouxe a espuma demaquilante, trouxe também aqui algumas cápsulas, né? Isso, os fitoterápicos. Fitoterápicos. O que que as pessoas mais procuram hoje em dia? Há fases, digamos assim, fases dentro da farmácia em que as pessoas procuram mais uma coisa do que outra? Tá, então assim, ó, quando eu comecei a trabalhar, a gente fazia só dermatologia, que era a Ah, parte dos cremes, a parte uhum. facial. Ninguém falava de rotina skincare. Vocês fabricavam esses produtos. Exatamente, sempre a gente fez sabonete líquido, creme do dia, creme da noite, filtro solar. Olha esse aqui que bacana, ó. Esse aqui é um sérum anti-sinais que tem uma pedrinha de jade na ponta. Olha aí, ó. Esse aí já vai ficar aqui, viu? Então, esse sérum aqui, por exemplo, é para passar nas linhas de expressão, ao redor da boca, na testa. É um botox tópico, um Aon- botox-like, a gente Aonde diz, né? você olha no teu rosto e percebe que tem um sinal um pouco Exatamente, mais... porque assim, ó, de tanto a gente falar, aí abrir e fechar o olho, levantar, Os gesticular, músculos. então, essas linhas, elas vão se intensificando, né? São as linhas do Uhum. tempo. Então, esse aqui a gente fez para mulher, para o homem passar no dia a dia, antes do filtro solar, antes de dormir, 2 vezes In- por dia. Independente se é homem ou mulher. Isso, e foi uma coisa que vendeu muito bem, tem uma procura bem bacana, porque é uma coisa prática, não precisa passar muita coisa. Uhum. Então, eu não quero passar um nutritivo noturno, então passa isso aí. E ele é não oleoso, toque seco, oil free, como a gente diz. E aí, já a gente começou fazendo, ó, dermatologia Uhum. e alopatia e fitoterapia. A Uhum. gente só fazia isso no início. Depois, com o tempo, a gente começou a fazer óvulos vaginais, começou a fazer supositório. Hoje a gente faz comprimidos sublinguais, Olha. a gente faz filmes orais, xaropes pediátricos. Hoje tem uma linha na pediatria de profissionais que não quer que os pacientes usem nada que tenha aroma, corante, açúcar. Ah, é? Então é tudo manipulado. Não Hum. tem outra forma, porque a indústria não consegue fazer um produto personalizado.
né? Então a gente consegue atender. Então, a homeopatia cresceu muito depois da Covid, a aromaterapia cresceu muito porque tem muita gente que quer colocar uma prática integrativa no seu dia a dia, mas não quer usar nada oral. Então, a aromaterapia é através do cheirinho, né? Uhum, Do sim. aroma. E então cresceu muito as fórmulas personalizadas pelos médicos, nutricionistas, aquele olhar individual. Uhum, E isso é uma coisa bacana. Por quê? Porque quando você vai no médico, você faz exame e o médico consegue te avaliar, é para ti, não é para todo mundo. com certeza. E as pessoas estão buscando isso. E os médicos estão nesta vibe, digamos assim, de levar também para homeopatia, para fitoterapia. O que eu vejo hoje, assim, ó, Jota, os médicos estão se especializando muito. Ah, E eles estão vendo que não tem saída, que o claro. paciente é individualizado. Uhum. Então, o que acontece? Eu não consigo mais prescrever aquilo que eu sempre prescrevia. Sim. Por quê? Porque o paciente está vindo com outras necessidades. Uhum. E então, às vezes, num curso aqui, numa visita que a gente faz para o profissional, né? A gente acaba levando opções Uhum. que daí os próprios profissionais acabam não tão restritos, com mais opções. Sim. E mais opção significa o quê? Mais qualidade de vida para o paciente. Por exemplo, antigamente só tinha tal coisa que dava dor de cabeça. Ah, Hoje já tem tal coisa que não tem efeito colateral. os efeitos colaterais, eles eram... Então, a medicina, ela tá vindo diferente, tá vindo Uhum. com um olhar mais aberto. E por falar nesse olhar, a Naturativa tem a capacidade de se adaptar ao tempo. Você acabou de falar que, por exemplo, esse produto, ele é rápido, ele aplica de forma rápida, ele acompanha a velocidade da pessoa. A Naturativa está adaptada a isso também, né? Jota, eu vou te falar uma coisa e tu vai concordar comigo. As pessoas gostam de quê? Praticidade. Uhum. Tudo que já começa a encrencar a tua rotina, tu já não quer. É verdade. Se tu vier e me disser assim, ó, Fernanda, tenho 10 cremes para te vender, Uhum. tenho 10 produtos para te vender, tu tem que levantar 10 minutos antes, eu já vou te dizer, não quero nem olhar. Porque eu não quero abrir mão do meu sono para passar Com certeza, pra não quer passar sair da tua rotina para... cosmético, Uhum. tá? Independente do que aquilo vai me trazer. Claro. Então, o que eu vejo hoje? Que as pessoas são práticas, as pessoas querem aproveitar o seu tempo com outras coisas. É. Se eu tomar isso aqui, eu vou produzir 1 hora a mais sem ficar cansada. É isso que eu quero. Uhum. Se eu usar aquele filtro com base, com cor, eu não preciso passar base para esconder as minhas manchas, a minha pele vai ficar mais uniforme. É isso que eu quero. Se eu usar um óleo essencial de lavanda, uma gotinha no travesseiro e dormir melhor, não precisar tomar remédio que me traga um monte de efeito colateral, é isso que eu quero. Claro. Eu quero o que é melhor para mim, as pessoas querem o que é melhor para elas. Uhum. E que bom. Claro, com certeza. Outra coisa que eu tenho percebido é que você também busca informações mais detalhadas sobre alguns assuntos, alguns produtos e tal. Por exemplo, você já criou e-books para mandar para as pessoas ou para entregar para as pessoas. Você já criou livretos, enfim, coisas que tragam informação, né? Que expliquem um pouco mais sobre aquilo que a pessoa está tomando contato naquele momento, né? Então, olha, Jota, na pandemia, até foi a Renê que montou para mim um manual de aromaterapia, tá? A Renê Rodrigues, que é Renê diretora Rodrigues. deste programa, né, desse podcast, que está fazendo muito sucesso também nos bastidores. Isso aí. Então, olha só, o que eu percebi na pandemia? Que as pessoas queriam se suplementar, mas elas queriam também um conforto emocional, Ah, entendeu? uhum, E aí que a gente lançou esse guia de aromaterapia. uhum. Esse guia de aromaterapia, então, na compra de 3 óleos essenciais, a gente dá de presente para as pessoas. Olha aí. Que fala em todas as partes do corpo, dos cuidados emocionais, né? Uhum. Então, as pessoas queriam tomar as coisas, mas tinham medo. Então, tomavam só com ordem médica. Na aromaterapia, você não toma nada. Você simplesmente inspira. Faz o teu ambiente te trazer um benefício. Isso. Então, assim, ó, a gente já criou várias coisas. A gente já criou gel para hiperatividade.
tudo baseado em evidências, com Claro. técnicas de livros, tudo, sabe? Uhum. E a aromaterapia, ela entrou muito bem no Covid, É. porque ela trouxe aquele aconchego, aquela tranquilidade, aquela paz de espírito, sabe? Uhum. E é uma coisa que a pessoa não precisa tomar. Só que, claro, uma gota de óleo essencial é 30 gramas da planta. Opa. Então, tem sim o seu grau de toxicidade e a gente tem que cuidar, Uhum. né? Tudo isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né, Jota? Claro. Quando eu conheci os óleos essenciais, eu dizia que eu nunca ia usar isso aí. Porque era tudo mais ou menos parecido, mesmo cheiro. E depois, com as tecnologias, as coisas foram melhorando. Uhum. E Então, e hoje você foi se aprofundando nesse assunto também. também E aí as pessoas têm muitas dúvidas, elas vão até a farmácia perguntar como é que funciona. perguntam. Daí agora a gente tem a questão dos canais de comunicação, né? Pois é. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok. E aí, o que que acontece? A gente começa a soltar informação e a gente não dá conta, sabe, Jota? Eu imagino. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um vídeo Uhum. com as dúvidas que todo mundo tem. Você tem que soltar aquele vídeo porque você não consegue responder todo mundo. As pessoas te dizem assim: ah, eu chamei e não me respondeu. Gente, a gente não consegue responder todo Eu mundo. imagino, imagino. Vocês, inclusive, têm um site que as pessoas podem comprar de qualquer Comprar parte online. do Brasil. Uhum. Teve um vídeo que eu fiz no TikTok, até que viralizou, que a gente tava comentando, né? 290 mil visualizações. 290 mil. E aí, algumas pessoas da Suíça, do Japão, entraram em contato conosco para comprar. Olha aí. Então, assim, Era sobre o coisas quê? que era sobre emagrecimento. Emagrecimento natural. Aham. Né? Que a gente trabalha com essa parte. Nós podemos, na farmácia, oferecer o emagrecimento natural. Uhum. Né? Outras coisas é só com prescrição médica. O que que qual a diferença, assim, de um emagrecimento natural para um Então, tradicional? tem produtos que precisam de prescrição. Certo. E no caso que a gente oferece, são produtos naturais que podem ser vendidos sem prescrição, mas que não causam nenhum risco para o paciente, nenhum efeito colateral, né? Então, a partir daí, a gente fez um vídeo com o top 3 da Naturativa para emagrecer, com as novidades desse ano, que gerou aí toda uma curiosidade. Como é que é ser famosa no TikTok? Eu vou te falar que eu nem sei, porque o meu TikTok eu instalei esses dias, mas Ah, é? assim, é uma informação rápida que você Claro, dá, né? De qualidade e é legal também, é uma coisa que você não imagina que vai acontecer. É aquela história. Você faz vários vídeos achando que num vídeo você foi super bem, que vai É. ter um monte de visualização, que todo mundo vai gostar. Pai, aquele vídeo não. Não E decola. aí daqui a pouco tu faz uma coisa básica do dia a dia aí, explicando o óbvio. É. E aquilo, né? Então é uma coisa que é um. Como é que eu vou te dizer? É uma coisa que você não consegue mensurar. Não tem. Né? Não tem como. Eu sempre digo, eu trabalho com o básico. Eu não acho nem que vai ser de mais, nem que vai ser de menos. Eu não faço assim muita perspectiva, Claro. sabe? É aquele básico. Se ele for a mais, ótimo. Uhum. Se ele for a menos, vamos ver o que a gente vai fazer para melhorar isso aí, né? Uhum. Como é que é a tua relação com os colaboradores, com quem trabalha com você? Como é que você administra isso também? Porque há necessidade de pessoas, né, quando a gente empreende, quando coloca um negócio em prática, fazer com que todos mais ou menos pensem como você. Olha, esses dias eu estava conversando com uma ginecologista amiga minha e ela me disse assim: depois que eu engravidei, agora eu entendo quando que uma mulher precisa de um atestado. Aham, Porque antes eu achava que era toda pobrinha, né? sim. Aí é a mesma coisa a gente no trabalho. A gente é mãe, a gente tem filho, a gente tem que ir na reunião da escola, a gente tem que administrar casa, a gente tem um relacionamento. Então, hoje, lá na Naturativa, nós somos em 11 mulheres 11. e um homem. Opa. Então, Jota, assim, ó, eu tento ser a mais flexível possível. Porque quando a gente tem empatia, Uhum. fica mais fácil de lidar. Você se Mas coloca no elas- lugar da pessoa. Mas elas sabem que elas têm isso, aquilo e aquele outro, que são nossas metas, por exemplo. Até o final do mês a gente tem que fazer isso, até o final do mês a gente tem que conferir isso, até o final do mês a gente tem... Sabe? Uhum. E eu acho que quando a gente consegue tratar assim todo mundo
como a gente gostaria de ser tratado, que eu acho que é ser básico. Claro. Trate todo mundo como você gostaria de ser tratado, É as perfeito. coisas fluem, sabe? E assim, ó, eu tenho umas meninas, por exemplo, que estão comigo já há muito tempo, sabe? Uhum. A Laís, ela tá comigo há 12 anos, a Rúbia tá comigo há 11 anos. Tiveram, com certeza, outras oportunidades, porque são meninas notas 10, assim, Uhum. sabe? E eu sou parto do princípio que todos nós precisamos se lapidar todo dia, Sem dúvida. né? Se adaptar. Então, eu tô aprendendo todo dia, elas estão aprendendo todo dia, chegar o mais próximo possível do melhor, Uhum. né? Claro que pode ser que a gente nunca alcance aquilo que a gente almejou, Uhum. mas trabalhar para isso, dar Claro. sempre um pouquinho mais todo dia, ser uma pessoa melhor todo dia, aprender alguma coisa todo dia, tratar alguém bem todo dia. Com Isso certeza. aí é básico para mim, sabe? E como é que funciona no dia a dia? Você, por exemplo, quando precisa tratar de alguma coisa, como as metas, por exemplo, né? Você reúne todo mundo e conversa, ou você conversa com nichos, com grupos específicos? Como é que é na questão mais administrativa e empresarial para que isso tome forma? Então assim, ó, como todas as empresas, nós também precisamos de números, né? Claro. Números, 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 números. Eu vou te dizer bem de verdade, eu não sou muito dos números. Uhum. Tá? Eu sou mais das metas, por exemplo, vamos organizar esses cadastros, vamos trocar o preço daquilo ali, vamos estudar o que que nós vamos fazer do Dia da Mulher. Eu sou mais da parte criativa da empresa. Entendo. E aí eu tenho um sócio, graças a Deus, que cuida dos números. Ah. O meu marido, então, ele é meu sócio na farmácia hoje, ele é muito bom com tabela de Excel, graças a Deus. O Excel é. A pessoa tem que realmente saber, tem que E gostar ele daquilo, né? cuida muito dos números, tá? Ele que me diz, ó, esse mês não pode gastar, tanto nós vamos gastar de marketing, tanto vai ser disso, tanto vai ser daquilo. E isso me ajuda, porque se eu tivesse também com essa parte, eu Claro. acho que o meu lado criativo, Sim, ele acaba ficando em baixa, né? porque assim, ó, para tudo tu precisa de dinheiro, né, Jota? Sim, sim, com Para tudo, certeza. para botar saco de lixo na lixeira, tu precisa de dinheiro. É verdade. E às vezes a gente acaba fazendo uma conta, né? Eu já fui mais emoção, hoje eu já tô até mais razão, sabe? É possível fazer essa mudança? Sim, não, é um equilíbrio que tu busca. Hum, Mas assim, ó, quando tu tem que botar um preço no produto, uhum, ah, esse produto ele custa tanto, vou botar tanto, senão eu não vou botar porque ele não vai vender. Aí tu tem uma outra, aí eu tenho um outro pensar. hum, Não é só vender o produto para o dinheiro entrar no teu caixa e a pessoa ficar satisfeita. hum, Se eu botar um preço melhor, quanto mais pessoas vão poder experimentar, uhum. entendeu? Você vai dar um acesso maior. Aí que tá, não é só botar preço, é só entrar dinheiro e vender tanto, mas também oportunizar a pessoa de poder colocar uma coisa diferente na sua rotina. Uhum, Porque tem muito disso, né? claro. A pessoa chega na farmácia, ela te diz assim: ah, eu tenho que comprar o básico, que eu vou gastar tanto. Ai, mas eu queria tanto comprar mais alguma coisa. Uhum, E aí eu, nessa parte que eu entro, tem claro. que dar essa oportunidade para a pessoa usar alguma coisa. Mas aí eu acredito que a tua conversa com a pessoa que lida com o Excel, ela fica um pouco mais pesada, né? Sim. Porque você quer dar essa oportunidade e a pessoa do Excel não. A pessoa do Excel quer que os números Até, fiquem. Jota, a gente tem até alguns combinados. Ah, é? No domingo, depois do almoço, até o outro dia, a gente não fala de números. Só no domingo? Não, durante a semana a gente fala muito de números, né? Aham. Mas especialmente no domingo, porque eu não gosto de começar segunda-feira com pressão. Ah, importante. Muito importante. Começar a semana Então, com por exemplo, assim, pressão. ó, eu já me conheço. Para mim trabalhar bem, eu preciso também ter uma certa leveza. Se eu tiver muito pressionado, ai meu Deus, tem essa conta para pagar, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, eu já começo a baixar a minha Uhum. energia, sabe? Sim, sim, tu Mas fica. isso tudo também é necessário, né? Sem dúvida, sem Faz dúvida. parte do processo. E empreender também é isso, né? Também é saber colocar ali na balança tudo aquilo que é necessário para andar, né? Não, e tem outra questão também, né, Jota? Pra gente ter um bom relacionamento como casal, É. a gente precisa muito ter tudo muito bem dividido, saber o Uhum. que falar, o que não falar. Claro que isso não é só para mim, mas quem tem trabalho também
com o esposo, enfim, ou na família, né? É, Saber a hora certa de colocar as coisas para não me estragar um fim de semana. é verdade. Vocês demoraram muito para chegar nesse consenso? Olha, eu acho que o Marius é mais bem resolvido do que eu. É. Eu acho que os homens são muito mais práticos do que as mulheres. Não sei, sabe como que eu me considerava? Eu era muito ofendidinha. Ah, é? Uhum. Opa. E eu tive que aprender com isso. Tipo, ai, tu não tá bem, o problema é teu, te vira, não é meu. Uhum. E às vezes, uma palavra maldita, eu já me ofendia todo. E depois, com o tempo, a gente vai, né? Sim. Então você tinha uma sensibilidade. Eu acho que as mulheres têm. Por exemplo, os homens são muito diretos, são muito práticos. E não é o nosso lado mulher. Se eu tiver que te dizer assim, ó, café tá frio, pode ser que eu não te diga. Uhum. Mas se tu sentar aqui e eu estiver ali, tu vai pegar a xícara e tu vai me dizer, Fernando, esse café tá frio. Sim, na hora. Na Tu hora. entendeu? Uhum. E pode ser que eu chegue aqui e te diga, fique o tempo todo aqui, tome o café frio, vou embora e não te fale. Exato. Porque nós, mulheres, também, a empatia do nosso lado é muito maior do que a de vocês. Sem dúvida. E essa parte verbal, num relacionamento, ela tem que ser muito preservada. Tem, é verdade. Agora, Fernanda, eu acredito muito que homens e mulheres, cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua forma de olhar. E quando é um casal, ou mesmo aqueles que não estão trabalhando juntos, mesmo aqueles que cada um está numa área bem totalmente diferente, mas quando se é um casal, cada um tem ali a sua função dentro daquele relacionamento, dentro daquele projeto, né? E eles são uma soma e não uma competição. E, Na teoria, né? sim, claro, muito tudo é bonito, teoria, né, tudo é Jota? teoria, tudo é teoria. Mas na prática, às vezes, não é assim que funciona. E quando se leva isso também para os negócios, eu acho que aí sim é que a coisa tem que ficar muito, né, cada um no seu quadrado, mas somando ali, colocando a Eu sua acho que, assim, ó, o energia, mais né? legal é que a gente tem que procurar um equilíbrio, Exato. conversar muito. Eu vou até aqui, você vai daqui para frente, para a gente também poder aproveitar, né? Claro, O lado claro. bom das coisas. Viver. O lado ruim também, né? Porque Sim. nem sempre tudo é bom. Às vezes tem coisa ruim que a gente acaba tendo que dividir ali junto. Uhum. Mas é isso aí. E o sentido da vida é realmente esse. A gente ser um pouco melhor um com o outro, aprender junto. Porque a gente aprende muito, viu? Sim. Primeiro a gente critica. Exato. Mas depois a gente vê que aquele caminho é realmente aquele e que tu tem que se atentar para umas coisas, se acordar. Né? Mas tudo é crescimento, maturidade. Talvez Buscar ajuda quando a gente vê que não consegue fazer sozinho. Exatamente, ser humilde a ponto de dizer, olha, eu não Isso consigo, aí. eu não consigo fazer. Agora, colocar um ingrediente a mais que seria a leveza, né? Levar um pouco mais leve as coisas. É claro que, como a gente falou aqui em vários momentos, a maturidade nos traz esse ensinamento, né? Traz. Agora, Fernanda, você tem 2 filhos, né? Uma menina de 13, um menino de 5. O que você espera para eles, hein? O que você espera que daqui 10, 15, 20 anos esteja ocorrendo na vida deles? Olha, Jota, eu vou te falar. Eu só desejo para eles que eles sejam saudáveis. Isso é bem importante. É preciso ter saúde. Tá? Eu quero que eles aproveitem as oportunidades que eles têm. Estudem, se dediquem. Eu falo para Maria Cláudia sempre. Se tu não vai fazer muita coisa, o que tu vai fazer, faça bem feito. Tá? E outra coisa que eu desejo para os meus filhos é que eles saibam se relacionar com as outras pessoas. Tratem bem, sabe? Tenham respeito. É alguns valores que eu quero passar, tá? Que trabalhar é preciso. Não existe mágica. O dinheiro não vem de lugar nenhum. Não adianta você querer achar que vai fazer vídeo no YouTube que nem o fulano e vai ficar milionário, porque você não fica. Nada cai do céu. Nada cai do céu, tá? Então, assim, ó, é importante, sabe, as pequenas coisas. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela me disse assim, a partir dos 4, 5 anos, cada ano que o teu filho completar, é mais uma coisa que ele tem que fazer.
tá? Então, por exemplo, assim, escovar os dentes sozinho, ah, botar a toalhinha na mochila, tá? Uhum. Ter horário, tal horário tem que estar no horário, tá? Ter horário para estudar, ter horário para dormir, ter horário para ser refeições do dia, ajudar a lavar a louça, ajudar a tirar o lixo, entendeu? Então, assim, as pequenas coisas. E eles têm que entender que isso aí não é frustração. É coisa que a gente tem que fazer. É, Ah, mas eu não quero fazer tal coisa, não interessa, eu também não quero. é necessário. Todo mundo vai fazer. E assim, ó, tu já imaginou se o mundo, as pessoas só fizessem o que gostam? Não, aí não teria esse mundo, né? Seria outra Então, coisa. o que eu desejo para os meus filhos é isso: que Uhum. eles tenham saúde, aproveitem as oportunidades e que eles realmente aprendam que a vida é mágica. A gente tem que saber enxergar ela por esse ângulo. Fazer de um limão uma limonada, nem todo dia vai estar tudo bem, né? Mas, como diz a moça da curva da felicidade, o nome dela é uma psicóloga, ela é Miriam. Foi ela que introduziu esse assunto aí. Ela deu uma palestra num podcast, até que foi em São Paulo, no Tex. É É, podcast. é um talk, né? É uma conversa, uma espécie de palestra em que você traz ali uma tese. Então, ela colocou isso ali. E uma das coisas que ela fala no final: tudo passa. Tudo passa. Hoje não tá bem, amanhã é outro dia. Eu digo sempre que Deus é muito maravilhoso de dar a oportunidade de a gente ter a noite É, para descansar e levantar outro dia. se Você ganha renovar. uma folha de papel em branco nova e você vai começar tudo por ali. E é um dia depois do outro. Todo dia você tem uma folha em branco. Então, o Uhum, que não deu para fazer ontem, ou se ontem ficou muito ruim, amanhã dá para melhorar. com certeza. Dá sempre para melhorar, né? Sempre essa, essa oportunidade que nós temos todos os dias. Agora, uma brincadeira que nós criamos aqui no canto. Na verdade, não é bem uma brincadeira, é instigar a pessoa a pensar um pouquinho mais sobre si mesma, tá? Ai, meu Deus. Eu não gosto dessas crises existenciais aí. Não é nada disso, não se preocupe. É bem simples, Fernanda. Se você tivesse 5 minutos, apenas 5 minutos, para tomar um café, sentar de frente com uma pessoa do mundo, seja uma pessoa que já morreu, seja uma pessoa de outro lugar do mundo, seja um ídolo, seja alguém, que você tivesse 5 minutos, apenas aqueles 5 minutos para conversar com essa pessoa, quem seria? Sabe, Jota, que esses dias eu tava pensando isso exatamente. Uma pessoa me disse assim: ai, Fernanda, porque daí eu tava com aquela história do Instagram, né? Que tem que melhorar o Instagram, que todo dia tem que postar coisa. Ah, essa pressão aí pra mim não funciona. É uma pressão. Tá, e daí eu pensei: eu preciso achar uma pessoa pra seguir. Que faça uma coisa bacana, que eu goste, Que tu que consegue eu se acho que vem inspirar. em encontro daquilo que eu penso, Uhum. pra mim poder olhar o que que ela faz e ver se é aquilo mesmo. Gente, eu não achei uma pessoa pra me inspirar. É mesmo? Você não conseguiu encontrar alguém que pudesse. Então, ou eu tava com pouco tempo pra procurar, Uhum. tá? Porque no Instagram tem muito glamour e eu vou te Tem. confessar que eu não gosto muito disso, sabe? Eu acho que isso Glamorizado. estraga muito as Com pessoas. certeza, com certeza. Mas aí eu tava pensando assim, ó, chega uma hora na vida na tua vida que quem que tu quer perto de ti? É a família. Geralmente é a família, né? É a família. Ah, eu vou tomar um café com Deus. Pode ser. Seria legal. Seria legal, mas assim, ó, hoje quem que tá comigo todo dia? A família. Quem que tu quer perto? A família. Como seria 5 minutos com Deus? Olha, Será que a gente mais reclamaria? Pode ser que agora, não venha Deus por primeiro, mas quando tu tá no aperto, cara, É, né? Deus vem por primeiro. É verdade. Quando meu marido teve Covid, eu acho que eu me encontrei mais na religiosidade, assim, sabe? É mesmo, foi complicado? Foi complicado, porque assim, ó, ele tava bem, tava tudo bem, e de repente, da noite pro dia, tipo, em menos de 5 minutos tudo mudou, sabe? É, E aí que a gente vê, assim, que a gente não é nada mesmo, sabe? sim, sim, Que a sim. gente tem que valorizar quem tá perto, que a gente tem que buscar, assim, essa fé, essa paz de espírito mesmo, e Uhum. não querer nada muito grandioso, que uma coisa bem feita hoje já é um monte de Com coisa. certeza.
Com certeza, valorizar cada momento É que a isso gente aí. tem ali junto com o outro, né? É isso Principalmente com aí. quem a gente ama. E ele se recuperou bem? Se recuperou bem. Graças a Deus, não teve sequelas, tá super bem, Ah, isso é bom. né? Mas assim, ó, vou te dizer que, Deu aquele nossa, susto. eu acho que na minha vida o que mais me assustou até hoje foi isso, sabe? É? Tá, porque, por exemplo, assim, ó, Jota, claro que a gente tem uma doença aqui, uma doença ali, se Uhum. recupera e tudo mais, mas uma coisa, sabe quando você fica, eu sempre fiquei do lado de cá do balcão da É. farmácia. Sim. Quando o Mário teve Covid, eu fiquei do lado de lá. Sim, você passou E a. aí a gente fala que a gente tem empatia, e Uhum. eu vou te dizer, a gente não tem, Não. porque a gente não consegue nem mensurar aquilo que a pessoa tá passando. Sim. Não consegue. A gente tem empatia para as coisas do dia a dia. Ah, não vou fazer isso para mim que eu não quero pro outro, mas na hora da doença, cara, é É. muito difícil. A pandemia foi complicada para Foi, vocês? foi complicada. Na verdade, a gente perdeu muitas pessoas queridas, né? Muita É. gente se recuperou, graças a Deus. Teve gente que se recuperou com sequelas. Mas quem foi embora, né, Jota? É, é, É aquela ferida que não que tá ali, né? Não é. cicatriza, é difícil. E muito incrível que acontecia que pessoas, como você disse, pessoas que hoje estavam super bem ali, aparecendo e fazendo, e trabalhando, e no outro dia já não estavam mais, Uhum. né? Aquilo. E tipo assim, foi um piscar de Exato, olhos. exatamente, exatamente. Parece que um dia durava, sei lá, 12 meses. Era um Eu, negócio particularmente, fui uma pessoa que aprendi muito com a pandemia. em, Eu escuto as pessoas dizerem: ah, veio a pandemia, mas o pessoal não aprendeu. Então, eu vou falar por mim. Eu aprendi muito na pandemia. em que sentido? Em todos. De valorizar a pessoa, valorizar o Mas, momento. Fernanda, você já era assim. É, Eu, mas. eu, tenho, eu tenho observado isso, a gente lê muito, a gente pesquisa muito. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar procurando explicações para as coisas. E eu tenho percebido que a nossa sociedade hoje em dia, ela é o que ela é. Ela não aprende mais, ela não consegue mais evoluir. A evolução nada tem a ver com a tecnologia, com as facilidades que a gente ganha no dia a dia. Mas o ser humano, quando ele é, ele é. Me parece isso. Eu acho que a pandemia não nos ensinou. Eu posso estar sendo muito negativo nesse sentido. Mas você aprendeu porque você já era assim. Mas no balcão da farmácia a gente vê as pessoas se preocupando diferente com a saúde, Jota. Sim, elas têm um olhar Pode ser, então, diferente. que a gente não esteja falando de saúde nesse momento. É. Pode ser que a gente esteja falando de educação, pode ser que a gente Uhum. esteja falando de política, pode ser que a gente esteja falando de, sei lá, negócios, enfim. É. Na saúde, eu acho que sim, que mudou, É. tá? Em relação às outras coisas, eu acho que o meio é muito influente. Também. Por exemplo, na educação, o meio é muito influente. Com certeza. Na política, o meio é muito influente. Uhum. Nos negócios, depende. Porque daí, por exemplo, assim, se tu vier e me disser assim, ah, isso aqui é uma coisa ótima para te fazer na tua empresa, eu já vou te dizer, peraí, pode ser ótimo para ti, eu vou ter que pensar. Claro. Então, eu acho que é muito de cada setor individualizado, né? E no teu No mudou. meu, eu acho que as pessoas melhoraram muito. Estão se cuidando mais, né? Nessa questão. Pode ser que em outras áreas não, pode ser que não dá Uhum. para a gente generalizar. Sim, sim. Mas eu acho que na área da saúde as pessoas sim Estão com um estão olhar. com um olhar diferenciado para si mesmo, sabe? As pessoas estão mais egoístas, tipo assim, ah, eu quero ficar bem Para si para si mesmo. mesmo. Uhum. Estão buscando aquela autoestima, aquela, né, parte mais não só da casca, como a gente diz, sabe? Claro. A gente vê também as pessoas buscando também a saúde integrativa, buscando se entender melhor, viver melhor, Uhum. se relacionar melhor, né? Uhum. Qual é a principal dúvida das pessoas? É a questão mais estética, a questão da imunidade, como é que se cuida da saúde? Na tua visão, no teu dia a dia, o que mais que você recebe de dúvidas? Olha, eu acho que depende do nicho que a gente trabalha. Por exemplo, tu pega o nicho mães. O nicho mães se preocupa mais com a imunidade Hum, e também tem uma partezinha que se dedica a essa parte da beleza. certo. Tu pega um nicho que ainda não são mães, se preocupam bastante com a beleza. Os homens também estão entrando nessa vibe, tá? É.
Mas assim, ó, o mercado da estética no Brasil é gigantesco, né? O Brasil é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo, que mais consome medicamentos emagrecedores, ansiolíticos para dormir, É? que mais faz procedimento, botox, preenchimento. O Brasil é o campeão, Olha aí. né? Mas eu acho que nem certo e nem errado. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Claro, é bacana um botox, é bacana um preenchimento, desde que preserve a tua naturalidade. Certo. Quando você chegar no espelho, você vai se ver e você nem se conhece mais, acho que aí já tem doença. Mas é que aí talvez psicologicamente a pessoa não consiga ter essa visão, né? De saber que o limite já foi ultrapassado. Mas aí que tá, por isso que ela tá doente. Uhum. Porque ela já não sabe mais que ponto que ela chegou, Uhum. né? Por isso que é importante, assim, essa rede de apoio, às vezes, familiar, né? Não digo só familiar, pai, mãe, irmão, mas também a questão dos amigos, de poder também ter essa intimidade de dizer, às vezes, para uma amiga, bah, não pinta mais o cabelo, que tá muito demais, né? Ou então, para de tirar tua sobrancelha, que daqui a pouco não tem mais, ou então para de botar no lábio lá o preenchimento que as mulheres colocam. O que que eu acho? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Quando tu fugiu desse equilíbrio, tem que ter alguém, que nem eu digo sempre, que tem sempre um anjo que vem assoprar alguma coisa no ouvido da gente, Com né? certeza. Então, parar para escutar quem tá ali para te ajudar. Uhum. Só que às vezes a pessoa não consegue. Mas na questão da imunidade, cresceu muito, graças a Deus, né? A gente viu o pessoal, muita gente começou a suplementar vitamina D na Covid e depois continuou. Ó, vocês que trabalham aqui que não pegam luz. É. Vitamina D é imprescindível. A gente estava falando também, né, que agora o pessoal se queixou muito na Covid, de pós-Covid, falta de memória, concentração, foco, atenção. Pode ser pós-Covid? Pode, mas agora o que está muito em alta é a questão da vitamina D, da dosar a vitamina D. Vitamina D muito baixa é um pé no Alzheimer, Jota. É? Já está provado cientificamente. A vitamina D, ela tem limites ali de, se não me engano, 200 a 900, mas tem médico que quer que o paciente tenha 1.200, dependendo com o que trabalha. Os valores, aqueles De comparativos. referência, isso. Uhum. Então, por exemplo, assim, a gente sabe que esse ano vai subir, né, para 300 a B12. Mas ainda assim é baixa. Então, o médico que você procura, o profissional que você procura, ele tem que ter, então, uma posição para dizer, não, você trabalha com isso, então vamos subir um pouco mais, né? E os profissionais já estão se atualizando para poder passar uma dosagem melhor para um paciente tomar, para, de acordo com aquele trabalho que ele tem, tá bem suplementado para organicamente responder hoje o que o mundo está pedindo da gente, que às vezes a gente fica meio, né, Sim. não conseguindo dar por conta da tecnologia e não acompanhar. Porque, Sim. como eu disse lá desde o início, a gente não é máquina, a gente é ser humano. Uhum. E a gente tem um limite. Sim, todos temos, né? Todos temos. Fernanda, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, 3 dicas para se viver melhor. 3 formas em que a gente pode buscar, tanto dentro de casa, quanto na horta, quanto até lá na Naturativa, 3 formas de dar uma respirada e seguir em frente. Olha, Jota, eu acho que controlar o estresse é bem importante. O estresse ainda é um ponto... É bem importante, tá? As pessoas se traçam metas inalcançáveis. Ah... Então, com aquela história da meta, Uhum. às vezes você não pode dar tudo aquilo, você tem que ir dando aos pouquinhos. Uhum. Claro que também a gente não pode baixar muito a nossa autoestima, mas a gente tem que saber ter um nível de consciência, né? Então, controlar o estresse. Quando você tem o estresse sob controle, você tem um sistema, um organismo que funciona muito melhor bioquimicamente. Uhum. Você dorme melhor, você fica menos ansioso, você come melhor, você cria tempo para fazer atividade física e você tem bem-estar, qualidade de vida, tá? Eu acho que o controlar o estresse Ele é é a base. chave, tá? Saber até onde você pode ir, Uhum. né? Ah, hoje eu já dei isso, então agora encerrei aqui,
Agora eu vou para casa, agora eu vou dar em casa, Uhum. tá? Vou dar qualidade para os meus familiares, vou fazer uma comidinha gostosa hoje, ou vou sair com meu marido para dar uma caminhada, ou vou andar de bicicleta com os meus filhos. Ter um equilíbrio. Tudo a gente tem que ter um equilíbrio. É verdade. E quando tu consegue controlar o teu estresse, você consegue buscar esse equilíbrio e você consegue fazer as outras coisas tudo, Uhum. criar uma rotina. Não existe obra-prima sem programação. Não existe nenhuma obra. Olha um prédio. Quanto projeto precisa um prédio? A vida da gente é um projeto. Uhum. E a gente precisa fazer com que executar direitinho esse projeto para a gente ter sucesso. E não é para muitas coisas. Claro, com certeza. Controle do estresse, então, é o Controle de estresse. primeiro passo. Segundo passo. Criar metas que você pode alcançar sem se matar. Uhum. Dormir bem. Fazer atividade física. Comer direito. Tomar água. Passamos aí. Se suplementar. Essa questão do suplemento, ela ainda me pega, porque eu, por exemplo, eu preciso de muita orientação para saber qual é o suplemento que eu vou colocar para mim. Tá, então assim, ó. Se eu tivesse que te indicar 3 suplementos, vitamina D. Vitamina D. Vitamina D. Vocês trabalham aqui no estúdio, Uhum. não pega luz, tá? Vitamina D, o melhor horário para pegar é meio-dia a 1 da tarde. Sol. Sem protetor solar. Sol. Sem protetor solar. Outra coisa, a área que você vai expor, ela é proporcional à quantidade de vitamina D que vai entrar pro teu corpo. Então, se você expor só as mãos, é um pingo. Só aquilo ali. O que tem que fazer? 15 para 1, botar um biquíni, botar um calção de banho, sei lá, E ficar no tomar sol. sol 15 minutos. 15 Ninguém minutos? faz isso, né? 15 minutos? 15 minutos. Todos os dias, de segunda a segunda. Tá? Então, como a gente não consegue fazer isso, tem que suplementar. Como é que eu vou suplementar? Vou fazer um exame, vou levar para o médico, tá? O que é a maioria, né? Não dá para generalizar, tá? Mas a maioria das referências querem que a gente tenha entre 40 e 60 de vitamina D. Segunda coisa, ômega 3. Ômega 3, gordura de qualidade. O ômega 3 ainda é um suplemento que... Inclusive, no ômega 3 a gente tem DHA. DHA é uma parte refinada do ômega 3 que ajuda a lubrificar o nosso cérebro. E já existem artigos científicos que já estão suplementando os ômega 3 em bebês. Opa! Sabe por quê? Que tipo de gordura boa que tu consome? Tu cozinha com óleo de coco? Não. Não. Usa óleo de oliva na salada? Sim, mais Às ou vezes. menos. Tá? Cozinha com banha? Não. Que tipo de gordura boa tu bota pra dentro do teu corpo? E tu sabia que os nossos neurônios, para fazer as sinapses, para se comunicar entre si, sabe do que eles precisam? Gordura boa. Por isso que as crianças não aprendem na escola. Porque que gordura boa que tu dá para teu filho? Não tem. Eles não comem na dieta normal. Exato. Então, um pediatra que já está bem atualizado sabe que suplementar um DHA é bem-vindo. Ok. Nós podemos usar o ômega 3, que tem DHA e EPA, que além de ajudar no nosso cérebro, ele também vai ajudar na questão do anti-inflamatório natural. E vamos escolher um geral, assim, tá? Cúrcuma com piperina. A cúrcuma é uma raiz, tá? Essa cúrcuma que tem no mercado, ela tem 2% de curcumina. A cúrcuma que eu tô falando é aquela que a gente vende na farmácia, que ela tem 98%, 99% de curcumina. Opa! A piperina é uma pimentinha que aumenta o potencial de absorção da cúrcuma. Para que a gente usa a cúrcuma? Para imunidade. Então, quem está com a imunidade baixa, ela é ótima. Na Covid, os médicos que estudaram mais a cúrcuma, eles trocaram os anti-inflamatórios dos pacientes pela cúrcuma. Por quê? Porque o anti-inflamatório ele pode diminuir a tua imunidade, a cúrcuma não. Ela funciona como um anti-inflamatório e ela ainda aumenta a tua imunidade. Olha aí. Além do mais, a cúrcuma ela é muito bem vista para problemas de reumatismo, fibromialgia, tensões de trabalho, por exemplo.
A Renê vai ficar lá o tempo todo editando o dia inteiro. Quando ela levantar, ela vai ficar com dor nas costas, vai ficar tensionada aqui no pescoço, no ombro. Ela pode tomar 2 cápsulas de cúrcuma por dia. Então, ela tem um efeito anti-inflamatório natural. Entendi. E como é que é a apresentação desses suplementos? É tudo em cápsula? Tudo em cápsula, tá? E aí você toma várias? Toma os 3. Toma Uma cápsula para vitamina cada um. D, toma 2 cápsulas de cúrcuma por dia para preventivo, para tratamento toma 2, toma 4, e o ômega 3 comprimido, cápsula oleosa. Para as crianças, a gente usa vitamina D em gotas, tá? DHA em gotas. Por exemplo, o Giovanni toma lá todo dia 23 gotas de DHA com 5 gotas de vitamina D. Vitamina D. DHA com vitamina D, todos os dias, tá? Depois eu ainda coloco um floralzinho na água, que eu gosto lá de uma homeopatia também, para maturidade, que às vezes as crianças, a gente não sabe se eles não têm maturidade, eles estão fazendo birra, né? Sim. Então, para dar uma ajudinha ali, tranquilidade, né? A Maria Cláudia já suplementa mais coisas. Porque o adolescente já precisa de mais coisas. Com certeza. Né? Então, a Maria Cláudia suplementa ferro, suplementa magnésio, suplementa vitamina D e suplementa ômega 3. Então, cada fase da vida exige uma suplementação. Então, hoje já tem vários profissionais que podem fazer essa suplementação. O médico, porque consulta de rotina todo mundo acaba fazendo, principalmente nós mulheres, no ginecologista. Claro. Então, as ginecologistas já estão colocando essa suplementação, tá? A maioria dos ginecologistas, você vê que já tem um ômega 3 de qualidade. Ômega 3 de qualidade tem que ter selo IFOS, que é um selo de qualidade mundial, que aquele produto não tem metal pesado. Ah, tem isso também. Que o peixe não foi criado em cativeiro. Senão, você vai tomar uma gordura. O que é ômega 3? Gordura. Vai tomar um colesterol? Melhor não tomar. Claro. Vitamina D é palavra de ordem. B12, a gente já tem visto que é palavra de ordem. Magnésio é palavra de ordem. Então, a gente já tem visto que a suplementação ela melhorou muito, né? A nutrição também evoluiu muito. Hoje, os nutricionistas têm feito ótimas prescrições. A nutrologia tem entrado bem, tá? Então, a gente tem visto, assim, que mais profissionais estão suplementando seus pacientes. Para quê? Para não ficar doente. Exatamente. Que é o que a ninguém chave, quer, né, né? Jota? Ninguém... A chave. Com certeza. Fernanda, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco. Eu queria aproveitar esses últimos instantes para que você convidasse as pessoas para estarem na Naturativa, para conhecerem a Naturativa. Inclusive, aqueles que não são de Itapejara podem também buscar online a Naturativa. Como é que a gente encontra a empresa que tem mais de 20 anos no mercado? Então, Jota, nós temos 2 lojas físicas, né? Na Júlio de Castilhos, que é a mais antiga, onde a gente tem a Naturativa Manipulação, que a gente produz todos esses produtos, então homeopatia, aromaterapia, fitoterapia, dermatologia, homeopatia, fórmulas pediátricas, fórmulas ginecológicas, nutrição, tudo aquilo que seu médico prescreveu, então a gente manipula, né? E também, lá na Saúde Center Clínica, a gente tem uma drogaria bem completa. Temos também a Farmácia Popular, que é um programa do governo. Quero fazer um chamado especial para o pessoal conhecer o nosso canal do YouTube. Isso é importante. Lá tem muita informação, tá? Tem mais de 100 vídeos sobre saúde. E quando eu falo de saúde no canal do YouTube, eu sempre tento abordar a alopatia, a homeopatia, a fitoterapia e a aromaterapia. Opa! Sempre procuro buscar, né? Junto com a alopatia, a gente pode fazer uma complementação. E, às vezes, faz muita diferença na vida do paciente. Com certeza. Lá no YouTube, então, é Naturativa RS. Quem não conhece a nossa loja online, www.naturativars.com.br. Lá tem muita coisa também, tem toda essa parte integrativa, né? Tem a parte do skincare, que a mulherada gosta muito, a parte dos emagrecedores naturais, que eu digo que eu posso dizer hoje que a nossa parte mais procurada na farmácia é o emagrecimento natural. Olha aí. Né?
Então, e pode também nos chamar no WhatsApp, 33443000, nas redes sociais, Farmácias Naturativa, a gente também pode ir lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, Naturativa. E inclusive tem teleentrega, né? Temos a teleentrega também. A gente manda para todo o Brasil. Olha, todo dia a gente tem correio. Eu imagino. Todo dia a gente tem correio. E assim, o que a gente vê também, ó, Jota, é que as pessoas estão buscando o profissional que ele entende um pouco de cada coisa. Claro. Hoje, a gente ser um profissional que só entende de medicamento, tu fica muito restrito. É. Tu tem que entender um pouco de cada coisa. E daí a pessoa te pergunta, ai, mas eu quero saber mais sobre tal fitoterápico. Aí você tem que estudar um pouco para passar informação, porque tem muita coisa no mercado, Jota. Eu imagino. Mas para você buscar principalmente a credibilidade de não só de profissionais, mas também de produtos, você então pode buscar no www.naturativaRS.com.br ou então ligar diretamente para o código 54 3344 3000. Conversa com a equipe da Fernanda, com certeza você vai sair até com mais conhecimento. Fernanda, muito obrigado de verdade por estar conosco, obrigado por estar aqui no Canto, e as portas aqui estarão sempre abertas para você, viu? Eu que agradeço, Jota. O espaço de vocês ficou muito legal. Desejo muito sucesso para vocês. Sei que vocês têm uma capacidade infinita aí para se reinventar. Amém. Porque a Renê já conheço ela de muito tempo e a gente se dá muito bem. E ela estava sempre me falando coisa. Uma época ela deu uma assessoria para mim. Ela dizia, Fê, tu tem que fazer isso. Eu dizia, ai, não vou fazer. Fê, tu tem que fazer aquilo. Eu dizia, ai, eu não vou fazer. E tô fazendo tudo aquilo que eu disse para ela que eu não ia fazer. Ah, é mesmo? Você acabou... Então, a gente acaba que a gente tem essas pessoas do coração sempre perto da gente. E que bom que a gente pode ajudar mais pessoas, né? É verdade. E espero que eu tenha deixado um recado, mesmo que pequeno, curto, grande, enfim, mas que as pessoas possam colocar alguma coisa na sua vida, de alguma coisa que eu faço na minha, que pode ajudar. Fernanda, você começou o nosso papo aqui dizendo que você não se vê uma mulher empreendedora, que você não se vê tudo aquilo que as pessoas dizem de fora para dentro. Agora, eu tenho absoluta certeza que você inspira as pessoas todos os dias. E só por isso, só por você estar aqui, também nos colocando conteúdo no nosso programa, para nós isso já é uma grande vitória e a gente deseja o triplo para você sempre, para tua família. Transmita aí o nosso abraço para todo mundo lá, tá? Obrigada, desejo para vocês também e que vocês continuem com muita perseverança. Foco, que os projetos de vocês todos se realizem e é um dia de cada vez. Não tem segredo, não tem milagre, não tem mágica, é todo dia um pouquinho. Com certeza. E a gente se vê no próximo episódio de No Canto, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, todas as formas para chegar até você. O No Canto, com certeza, vai ser colocado em prática. Até a próxima.